concursos de auditoria, Tribunal de Contas do município de São Paulo. Saca só? Auditoria sobre evidência de auditoria. Faça pergunta sobre isso. O que é uma evidência? Para que serve isso? Quando é o controle externo do TCU? O que é relevância? O que é suficiência? O que é validade? Vamos escrever isso na coisinha. Relevância, validade, suficiência, confiabilidade. Pergunte o que é isso? Quais são os atributos da evidência? O que é o NAT? Normas de auditoria e Tribunal de Contas. Principais pontos do NAT. Quais os principais pontos do NAT, que significa... Não é NAT, é o NBCTA. As normas brasileiras de contabilidade, tá? Quando que se usa registros contábeis? Provavelmente são bem melhores exigências, né? Registros contábeis. É mais fácil, tem aquela coisa, né? É mais fácil achar erros do que fraudes. Porque fraudes são intencionais e erros são intencionais. Evidências, o que são informações obtidas de outras fontes? Quando é necessário, informações obtidas de outras fontes. Info de outras fontes. O que é especialista de administração? O que é um especialista de administração e o que ele faz? O que é a suficiência de evidência? O que são as evidências de suficiência de divulgação? O que é a evidência de compreender? O que é confiabilidade? Quando é que tem confiabilidade? Confiabilidade. O que é relevância? O que é evidência? Tipos de procedimentos para ter evidência. Inspeção de auditoria, né? Inspeção, observação, confirmação, recálculo, execução e procedimentos analíticos. Agora eu estou com o saco, vamos ver se tem algum resumo aqui. A evidência de auditoria em forma de documentos de papel e mídia eletrônica de outro tipo é mais confiável do que a evidência obtida verbalmente. Verdade, né? E assim meio que terminou o conteúdo aqui. São 7 páginas, deve dar uns 6 minutos. Evidência de auditoria é na fase de execução, também conhecida como trabalho de campo, que o auditor vai à procura da evidência apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião. Essa fase é predominante de predominantemente executada nas dependências de a entidade auditada, na qual o programa de auditoria é executado mediante a aplicação dos procedimentos e técnicas estabelecidas na fase do planejamento. Segundo o glossário dos termos do controle externo do TCU, a evidência do achado ou da constatação e a informação obtida durante a ação de controle de documentação. O achado ou a constatação respalda o exame técnico e a conclusão da instrução ou relatório. Pode ser classificada como física, documental, testemunhal e analítica e deve ter os seguintes atributos: confiabilidade, relevância, suficiência e validade. A confiabilidade é o que? É a evidência deve avalar que os mesmos resultados serão obtidos de fiscalização por repetida. Para obter evidências confiáveis, é importante considerar a realização de diferentes fontes de abordagens. Fontes externas, em geral, são mais confiáveis que internas. Basicamente por causa que as fontes internas é provável que elas falsifiquem as coisas, entende? Evidências de documentais são mais confiáveis que orais. Evidências obtidas por observação direta ou análise são mais confiáveis que aquelas obtidas indiretamente. Isso é confiabilidade. A relevância é a evidência relevante por relacionado de forma que é clara e lógica aos critérios objetivos de fiscalização. A suficiência é a quantidade e qualidade das evidências obtidas devem persuadir o leitor de que os achados, conclusões, recomendações e determinações da auditoria estão bem fundamentadas. É importante relembrar que a quantidade e quantidade de evidências não substitui a pauta dos outros atributos, validade, confiabilidade e relevância. Quanto maior a materialidade do objeto fiscalizado, o risco e o grau de constitucionalidade e da fiscalização a determinado assunto, maior será o quê? A necessidade de evidências mais robustas. Validade. A evidência deve ser legítima, ou seja, baseada em informações precisas e confiáveis, esquematizando essa informação. Atributos de evidência, NAT, validade, confiabilidade, relevância e suficiência. Basicamente, validade é legítima,
é a sua validade de legitimidade precisa e confiável. A confiabilidade e os mesmos resultados se a auditoria for repetida, clara e lógica e os critérios objetivos. E a relevância é clara e lógica aos critérios objetivos da auditoria e a suficiência e a quantidade e qualidade das evidências obtidas devem persuadir o auditor. NET, Norma de Auditoria do Tribunal de Contas da União. A maior parte do trabalho do auditor pode formar sua opinião, consiste na obtenção da avaliação de evidências de auditoria e para isso ele utiliza os procedimentos que consistem em um conjunto de verificações e averiguações previstas num programa de auditoria que permitem obter evidências ou com fundamentação da opinião por parte da atividade de auditoria. Trata-se ainda do mandamento de operacional efetivo, sendo ações necessárias para atingir os objetivos das normas auditoriais, também chamado de comando dos procedimentos, representam a essência do autor e da auditar, definindo o ponto de controle sobre o qual se deve atuar. O fundamental é descrever o que se deve fazer, ou seja, como se deve fazer o exame. Os procedimentos de auditoria para obter essa evidência podem incluir a inspeção, observação, confirmação externa, recálculo, reexecução e procedimentos analíticos, muitas vezes em combinação além da indagação. Basicamente isso foi os trecos. Agora eu vou ver os mapas mentais básicos. Evidências de auditoria, de suficiência e adequação. Medidas de quantidade, as evidências de suficiência são as medidas de quantidade. Tem quantidade suficiente de evidências de auditoria. E a adequação é a medida de qualidade da evidência. Sobre ainda mais das evidências, primeiro, de suficiência, tem que ser compreender as informações utilizadas pelo auditor para chegar a essas conclusões que ele vai colocar no seu parecer. Em que esse momento a sua opinião. E no parecer ele vai colocar a sua opinião, o trabalho dele. E na auditoria sobre adequação, ele vai ter que incluir as informações contidas nos registros contábeis, que é o que tem mais a qualidade, que contábeis que suportam as demonstrações contábeis e informações obtidas de outras fontes. Mais uma coisa sobre a evidência. Pontos dos tipos de procedimento de auditoria. Tem a inspeção, observação, confirmação, recálculo, execução e procedimentos, que são os procedimentos para conseguir as evidências. Depois tem 4 pontos extras, que é: primeiro, da evidência necessária para fundamentar a opinião e o relatório do auditor. Segundo, ela tem natureza cumulativa e é obtida principalmente a partir dos procedimentos de auditoria realizados durante o curso do trabalho. Terceiro, em alguns casos a ausência de informações, por exemplo, a recusa da administração em fornecer uma representação solicitada é utilizada pelo auditor e, portanto, também constitui evidência. E o quarto ponto é: embora a indemnização possa fornecer a importância indagação, ou seja, perguntas e pesquisa, possa fornecer importantes evidências de auditoria e possa também produzir evidências de distorção, ou a indagação sozinha, ou seja, a indagação sozinha geralmente não fornece evidência suficiente de auditoria, suficiente de existência de distorção relevante no nível de afirmação nem da eficácia operacional dos controles, né? Ou seja, aquela coisa de oral não é suficiente. Deixa eu ver se eu acho mais um mapa mental. Não. Então vamos voltar lá para o básico, ler o textinho do textinho. Principais pontos do NBCT, TA 500, ou seja, as normas brasileiras de contabilidade. Essa norma define o que constitui evidência de auditoria. Na auditoria, demonstrações contábeis e trata de responsabilidade da auditoria, a definição e execução dos procedimentos da auditoria para a obtenção de evidências das evidências apropriadas e suficientes que permite a ele obter conclusões razoáveis para fundamentar a sua opinião. Evidências de auditoria e compreende a informação utilizada pelo auditor para chegar às conclusões que se fundamentam em sua opinião. Ela inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e outras informações. Duas definições muito cobradas em provas de concurso é o conceito de adequação e a suficiência. As bancas costumam fazer a inversão de suas definições. Portanto, ficam atentas a esse detalhe. Veja, que aparece aqui. Para os fins, tipo uma coisa que estava escrita nas normas e caiu em prova. Para os fins das normas de auditoria, os termos a seguir têm os seguintes efeitos. Essa aqui era uma questão? Não estou entendendo se está mais questão, porque o teco está aqui um A, B, C, D, E. Estranho. Deixa eu ver um pouquinho.
Acho que essa aqui era uma... Não, na verdade eu não entendi, mas eu acho que está certo tudo isso aqui. Os termos atribuídos, aqui ó, registros contábeis, adequação, evidência de auditoria, suficiência de evidência e especialização da administração. E aí uma explicação de cada coisa. Os registros contábeis compreendem os registros de lançamentos contábeis e sua documentação, suporte, cheques e registros de transferências eletrônicas de fundos e faturas contrato. Os livros diário, razões geral e auxiliares, as classificações nas demonstrações contábeis não são refletidas no diário e as planilhas de trabalho que o suportem, as alocações de custos, cálculos e conciliações e divulgações. Segundo, a adequação da evidência de auditoria é a medida de qualidade da evidência da auditoria, isto é, a sua relevância e confiabilidade para suportar as conclusões em que se fundamenta a opinião do auditor. E terceiro, a evidência de auditoria compreende as informações utilizadas pelo auditor para chegar às conclusões em que se fundamentam a sua opinião. A evidência de auditoria inclui as informações contidas nos registros contábeis que suportam as demonstrações contábeis e informações obtidas de outras fontes. E a especialista de administração é uma pessoa da organização, né, com a especialização em uma área em que não contabilidade e auditoria. O especialista vai ter o trabalho naquela área de especialização, obviamente, e é utilizado para a entidade para ajudá-la na elaboração de demonstrações contábeis. Ou seja, existe um especialista especializado em uma área. Essa área ele vai especializar, vai na elaboração de demonstrações contábeis. Se não deu para entender isso, é porque eu também não entendi. Mas eu consegui criar uma lógica aqui na minha cabeça. Basicamente, imagina assim. Os caras vão lá, o auditor, e daí ele recebe lá as coisas que a auditoria privada interna fez lá. As informações lá, os dados, os papéis. Daí ele vai lá e lê os textos. E daí ele chega num lugar em que vai falar a contabilidade de uma área específica. Daí, já que ele não é especialista, ele não vai notar muitas coisas. Mas, agora vamos falar a outro ponto. Alguém, né, se lembra que para ter coisas, controle social, os servidores vão lá e quando eles percebem coisas estranhas, eles deduram ou eles falam que supostamente. Daí ele vai lá e fala para esse auditor procurar ver uma coisa assim. Só que daí o auditor vai lá e olhando essa coisa assim, mas ele não entende, ele não tem a especialidade e não entende se os gastos foram muitos ou poucos. Então ele vai lá e chama esse especialista, um especialista de administração, mas no caso seria um especialista de outra coisa. Daí esse especialista ia lá, o auditor chamou esse especialista, ele ia lá e olhava essas contabilidades aí dessa área dele. E daí ele fala, olha, isso aqui tá mó zoado, isso aqui é mentira. Olha, se eles fizessem isso aqui, com certeza não ia gastar tudo isso aqui. Eles devem estar gastando mais aqui para alguma outra coisa, assim, entende? Tipo, eles estão gastando 3.000 conto num computador, quando isso é necessário. Não é necessário um computador de 3.000 conto para esse tipo de procedimento. Tá. Só seria necessário tipo um computador de 1.000 conto. Ou seja, 2.000 contos dos gastos que eles estão usando nessa computador está indo para um lugar diferente. Ou eles estão exagerando e não estão fazendo aqueles princípios de eficiência lá do computador, da administração, entende? Esse tipo de coisa que deu para imaginar a coisa de especialista de administração. Outro conceito é a suficiência de evidência de auditoria e a medida de quantidade de evidência de auditoria. Né? Aquela coisa de quantidade suficiente e qualidade. A quantidade necessária da evidência de auditoria é afetada pela avaliação do auditor, dos riscos de distorção relevante aí também pela qualidade da evidência da auditoria. Grifo. Grifo, insuficiência de evidência e medida de quantidade de evidência. Ressalto que nessa norma só houve uma alteração, qual seja a parte de definição de evidência, a auditoria veja essa informação em forma de mapa mental também, que eu já li. Ao estabelecer ou executar os procedimentos de auditoria, o auditor deve considerar a relevância e confiabilidade. Relevância e confiabilidade das informações serem utilizadas como evidência. Se essa informação forem elaboradas com a utilização de um especialista da administração, ele deve, na medida necessária, levando em conta a importância do trabalho desses especialistas para os propósitos dele, de avaliar a competência e habilidades e objetividades do especialista, obter entendimento do trabalho do especialista e avaliar a adequação do trabalho dessa especialista com evidência de auditoria para afirmação relevante. Interessante. Agora uma coisa, a relevância trata, uma coisa que parece que caiu em prova anotado na apostila. A relevância trata de ligação lógica ou influência sobre a finalidade do procedimento da auditoria, e quando apropriado a afirmação em consideração, ela pode ser afetada pela direção do teste. A confiabilidade é outra coisa.
das informações já seriam utilizadas como evidências de auditoria e, portanto, a própria auditoria é influenciada pela sua fonte de natureza e as circunstâncias das quais são obtidas. Ou seja, a confiabilidade ela é afetada por coisas externas, incluindo os seus controles e a sua elaboração e manutenção. Ou seja, se os métodos que estão sendo para conseguir essas informações são confiáveis, entende? Se eles estão atualizados, por exemplo. Eles estão sujeitos às importantes exceções. Mesmo quando as informações a serem utilizadas como evidência e auditoria são obtidas de fontes externas e a entidade pode existir circunstâncias que podem afetar a sua confiabilidade. Além disso, ao definir os testes e controles dos testes de detalhes, o auditor deve determinar meios para selecionar os itens a serem contestados, que sejam capazes de cumprir os procedimentos de auditoria. Nesse caso, se essa evidência obtida em uma fonte é inconsistente com a obtida em outra, ou ela tem dúvidas quanto à confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria, ele deve determinar quais modificações ou acréscimos dos procedimentos de auditoria são necessários para solucionar o assunto e deve considerar o efeito desse assunto, se houver, claro, o efeito desse assunto se houver, sobre outros aspectos da auditoria, ou seja, uma coisa afeta a outra na confiabilidade, entende? Até aí, esquematizando informações, aquelas coisas que eu já falei, lá os 4 pontos principais, a inspeção, observação, confirmação, recálculo e execução, procedimentos analíticos. A suficiência e a adequação da evidência da auditoria estão interrelacionadas. A suficiência é a medida de quantidade de evidência de auditoria. Essa quantidade é necessária e afetada pela avaliação do auditor dos riscos de distorção. Quanto mais elevados os riscos avaliados, maior é a probabilidade que seja exigida mais evidências de auditoria. E também pela qualidade de tal evidência de auditoria, quanto maior a qualidade, menos evidências pode ser exigida. A obtenção de mais evidências da auditoria não compensa a sua má qualidade, entende? Ou seja, tipo, você quer uma evidência, só que daí essa evidência é de uma qualidade, e isso não faz sentido, você não pode usar uma evidência de uma qualidade, porque ela tem que ser confiável, entende? Então, a adequação é a medida que é para dar qualidade a essa evidência. A da auditoria, isto é, a sua relevância e sua confiabilidade para oferecer suporte às conclusões que os auditores do controle externo tomaram. Isso fundamenta a opinião do seu auditor, que é o seu trabalho. Ou seja, a confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte de natureza e depende também de circunstâncias individuais de onde ela é obtida. Cara, eu já repeti isso mais 30 vezes, meu. Um item que aparece com frequência em provas de natureza de confiabilidade de evidências são as informações obtidas de uma fonte externa. Tipo, você acharia que a fonte externa é confiável ou não confiável? São mais seguras do que obtida internamente ou não, ou de uma entidade auditada? Ou seja, basicamente assim. Você tem que confiar mais nos seus próprios trabalhos que fizeram, e isso que quer dizer com essa fonte externa. Um auditor vai ser chamado, ou um contador vai ser chamado, e ele vai fazer o seu trabalho com os dados que a fonte externa, que a fonte interna prover e também os próprios com eles mesmos, com as próprias especialidades dele. E isso vai ser mais confiável por causa que a própria auditoria interna, que é obrigatória de todos os poderes, né, de todos os órgãos, a própria auditoria interna, é possível que ela tenha sido manipulada, entende? Por isso que existe uma certa confiabilidade maior do que a da fonte externa. Geralmente, daí tem aqui um ponto chamado A8 e A9 dessa norma. Geralmente obtém-se mais segurança com evidência de auditoria consistente obtida a partir de fontes diferentes ou da natureza diferente do que a partir de itens de evidência de auditoria considerados individualmente. Por exemplo, informações corroborativas obtidas de uma fonte independente da entidade podem aumentar a segurança que o auditor obtém da evidência auditória gerada internamente, tais como a evidência existente em registros contábeis, minutas de reuniões ou representação da administração. Entre as informações de fontes independentes da entidade que o auditor pode usar como evidência de auditoria, podem estar também confirmação de terceiros, relatórios de analistas e dados comprováveis sobre a concorrente, dados, referências para benchmarking, o grifo nosso. Eu entendi. Ressaltamos que a evidência para obtenção de conclusões para o funcionamento fundamental a opinião do auditor é conseguida pela execução de procedimentos de avaliação de riscos, também, segundo, procedimentos adicionais de auditoria, procedimentos de avaliação e procedimentos adicionais, que abrange os testes de controle, que tem conteúdo disso aí na apostila, quanto exigidos pelas normas de auditoria ou quando também o auditor assim escolheu que ele quer fazer mais trabalhos para verificar a confiabilidade das coisas. E procedimentos substantivos,
que mais ainda, né? Inclusive testes de detalhes de procedimentos analíticos substantivos. Fica atento ao dispositivo abaixo, pois as bancas têm explorado bastante de forma conceitualizada e trata-se de uma confiabilidade de evidência de autoria. E agora aqui tem um treco que a apostila fala, talvez isso aqui tem bastante chance de cair. Ou seja, mais especificações de confiabilidade. A confiabilidade das informações a serem utilizadas como evidência de auditoria é, portanto, a da própria auditoria é influenciada pela sua fonte, né? Falamos isso várias vezes. E sua natureza também influencia. E as circunstâncias das quais são obtidas, incluindo os controles sobre a elaboração e manutenção, quando relevante, portanto, generalizações sobre a confiabilidade de vários tipos de evidência de auditoria estão sujeitas a importantes exceções, mesmo quando as informações a serem utilizadas como evidência de auditoria são obtidas de fontes externas à entidade, podem existir circunstâncias que podem afetar a sua confiabilidade. Por exemplo, informações obtidas da fonte externa dependente podem não ser confiáveis se a fonte não tiver conhecimento ou se for possível que especialistas de administração não tenham obtido objetividade, embora reconhecendo que podem existir exceções. As seguintes generalizações sobre a confiabilidade de evidências de auditoria podem ser úteis. A confiabilidade de evidência de auditoria é maior quando ela é obtida de fontes independentes fora da entidade. A confiabilidade da evidência de auditoria gerada internamente é maior quando os controles relacionados, incluindo os controles sobre a sua elaboração e manutenção impostos pela entidade, são efetivos. Outro ponto é que a evidência da auditoria obtida diretamente pelo auditor, por exemplo, a observância da aplicação de um controle, ela é mais confiável do que a evidência de uma auditoria obtida indiretamente ou por uma inferência. Por exemplo, uma indagação a respeito de aplicação de controle. Outro ponto é que as evidências de auditoria em forma de documental ou papel ou mídia eletrônica ou de outro tipo é mais confiável do que uma obtida verbalmente, que seria normalmente essa coisa de indagação. Por exemplo, uma ata de reunião elaborada tempestivamente é mais confiável do que uma representação verbal subsequente de assuntos discutidos. A evidência de auditoria fornecida por documentos originais é mais confiável do que a evidência de auditoria fornecida por fotocópias ou facsímiles ou por documentos que forem filmados, digitalizados ou transpostos de outra maneira para a forma elétrica, cuja confiabilidade pode depender dos controles sobre sua elaboração e manuseio. E assim termina o conteúdo de evidências de auditoria, né? Bonitinho. Tchauzinho. Não esqueça de estudar para concluir.